Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu me chamo Júnior Furtado. Aqui nesse canal nós abordamos assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal, mesclado com espiritualidade. Nós vivemos tempos únicos. Nós temos visto como o mundo tem evoluído de uma maneira feroz, numa velocidade incrível. Isto também significa que novas oportunidades surgem. E você que é jovem, você que está em busca de um desenvolvimento, de um crescimento, de romper com um ciclo, seja educacional ou econômico que você vive, eu espero que os conteúdos aqui desenvolvidos consigam te dar um norte, consigam te trazer lucidez para você conseguir alcançar seus objetivos. Eu não tenho a proposta de ensinar o que você deve fazer, mas sim trazer conteúdos que despertem em você o desejo de ter um propósito, né? Afinal de contas, 95% da humanidade não sabe com que propósito existe. Estão aí apenas a viver, a existir, mas sem um foco. Muitas pessoas, muitos jovens, eles estão entregues aos prazeres. Inclusive, isso é muito comum, né? Numa grande parte do nosso país, é cultural até, que os jovens deixem para se preocupar com o desenvolvimento da vida muito tarde, quando muitas oportunidades já se passaram. Se você não quer fazer parte dessa estatística, se você quer encontrar um propósito logo cedo para a sua vida, bem, eu espero que com os conteúdos aqui desenvolvidos você consiga alcançar seu objetivo. Hoje eu resolvi falar sobre um tema muito interessante. Eu vou apresentar para vocês um livro incrível que tem feito parte dessa mudança. Eu também não sou alguém que já alcançou o ápice da transformação, eu estou num processo. E enquanto estou nesse processo, eu quero compartilhar com você o que tenho descoberto, os conteúdos que tenho lido e as lições que tenho adquirido. Isso tem me trazido norte para os meus propósitos. Eu tenho feito desse livro aqui a minha segunda Bíblia, né? Primeiro, obviamente, a Palavra de Deus, mas em segundo, eu tenho esse livro aqui como parte, de minha leitura diária. Hábitos Atômicos. O autor, James Clear, ele basicamente se propõe a nos mostrar como é a construção dos nossos hábitos, seja hábitos que queremos colocar em prática, que queremos desenvolvê-los, quanto hábitos que queremos abandonar. Na grande maioria das vezes, quando nós tentamos desenvolver um novo hábito, nós falhamos, nós conseguimos aplicar isso no primeiro, no segundo dia, mas terceiro, quarto dia já vai ficando mais difícil continuar com esse propósito, com esse objetivo, justamente porque não entendemos como é a construção de um hábito. E eu espero que com esse tema de hoje você consiga ter mais clareza de como os hábitos são construídos e assim consiga abandonar os velhos hábitos que você deseja abandonar e construir os novos. Mas antes, eu vou pedir para você, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que tenham interesse nesse tema. Não precisa mandar para toda e qualquer pessoa, nem todo mundo quer se envolver com esses assuntos. Mas se você conhece alguém que tem interesse nesses temas, compartilhe com ele, isso vai me ajudar muito. Pois bem, por que muitas das vezes falhamos quando queremos construir novos hábitos? Porque nós focamos no objetivo e não na identidade. Por exemplo, o meu mundo é da musculação. Eu já contei algumas vezes que eu fiz um processo, né, de mudança física. Eu era obeso e comecei a querer mudar isso em mim. E sem perceber, eu fui fazendo esse processo que aqui no livro James Clear traz com clareza o que faz com que algo se torne um hábito. A maioria das pessoas, quando quer, por exemplo, mudar o seu físico, eles focam no objetivo. Só que se você não fizer isto parte de sua identidade, esse objetivo nunca vai ser alcançado. Entende? Se você estiver focado somente no objetivo, isso vai ficando cansativo, exaustivo e daqui a pouco você vai abandonando, porque é mais fácil continuar fazendo o que você sempre faz. Mas se, por exemplo, você vai corrigindo
cada dia 1% em direção àquele objetivo, no final de um ano você vai estar 37 vezes melhor do que quando começou. Então, em resumo, até aqui, até onde tenho lido, James Clear basicamente está nos dizendo que não que seja errado você focar nos seus objetivos, mas há uma imensa probabilidade de você falhar justamente porque você está tentando mudar a parte externa. O que você tem que ter como objetivo é mudar sua identidade. Por exemplo, se o seu objetivo é emagrecer, se o seu objetivo é aprender um novo idioma, você não tem que focar no idioma, por exemplo. Você tem que focar na mudança da sua identidade. Você tem que se enxergar como alguém que fala idiomas. Se você quer colocar em prática o hábito de ler, você tem que se enxergar como um leitor e fazer perguntas. O que um leitor faz? Qual é o comportamento de um leitor? E se você porventura não fizer se você não ler um livro um dia, se você não treinar um dia, ou se você não praticar o idioma um dia, isso não deixa de fazer parte de sua identidade. Você não deixa de ser um leitor porque não leu um dia. Você não deixa de ser um atleta porque você não pratica atividade um dia. Entende? No final das contas, você precisa começar a se enxergar como aquela pessoa e não apenas querer os resultados daquelas pessoas. Esse é o grande lance, esse é o grande porquê algumas pessoas conseguem fixar sua mente até alcançar seus objetivos e outras não. As pessoas que conseguem galgar, conseguem alcançar suas metas, é porque elas estavam mudando sua própria identidade, sua forma de se enxergar, entende? Então, se você tem como propósito aprender um novo idioma esse ano, se você tem como meta alcançar um físico mais agradável, que agrade a você, seja lá qual o objetivo que você tenha de estabelecer isto como um hábito, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua identidade sobre si mesmo. Esse é o grande e o mais importante de todos os passos. Mude a sua identidade. Creia, eu estou sempre falando muito nisto, né? Creia em si. Você é capaz de fazer sim isto, mas você precisa mudar a sua visão sobre si e não aceitar que o externo, que o ambiente que você viva, tire isso de você ou desvie você desse objetivo. Eu sempre penso e sempre falo para alguns amigos que você é um reflexo de seus 5 melhores amigos. Quer saber como vai ser o teu futuro? Olha, observa quem são as 5 pessoas mais próximas de você. Porque nós somos seres influenciáveis, entende? Para tudo que você faz, o que você gosta de fazer hoje é por influência, seja do meio em que você sempre viveu ou de pessoas. Então você precisa ter atenção sobre as pessoas que te acompanham. E isso aqui não é que você não vai mais falar ou se tornar bobo. Algumas pessoas, né, até comentam sobre isso. Ah, depois que fulano começou com esse projeto, ele não fala mais com a gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. As pessoas não têm que entender os teus objetivos. Esse é o primeiro ponto. Você que precisa entender. Você que precisa ter claro aonde que você quer chegar. Entende? A tua vida pertence a você. É só uma ficha que temos aqui nesse jogo. Você não vai vir outra vez. Eu, pelo menos, não acredito assim. É só uma oportunidade. Então, agarre essa oportunidade e faça o melhor. Você é capaz de coisas que sequer consegue imaginar, mas você tem que despertar essa chama interna dentro de você e ir mudando a sua identidade e caminhando em direção disto. Não, eu não quero apenas ter um físico, eu quero me tornar uma pessoa que, como resultado de sua vida, de seu estilo de vida, de seu comportamento, sua maturidade, tem um físico interessante. Eu não quero apenas ler um livro, eu quero me tornar um leitor, entende? Mude a sua identidade e naturalmente os teus hábitos irão mudar em direção daquilo. É muito mais fácil quando você faz essa mudança e, no meu ponto de vista, é o único caminho. Todas as vezes, e veja, eu sei que você, durante toda a sua vida, já teve desejos inúmeros, eu já tive inúmeros desejos. Quantas coisas não quis? Eu me lembro que eu comecei a faculdade de Ciência da Computação porque eu tinha o desejo de ter o salário de uma pessoa que trabalha nessa área. Mas eu não queria me identificar assim, eu não me via como alguém que passava horas e horas na frente de uma tela desenvolvendo programas.
Quando eu refleti sobre essa identidade, logo percebi que não era o meu objetivo, eu estava olhando para o lado financeiro. Então, desejos nós temos inúmeros durante toda a nossa existência, mas aquilo que você realmente quer, isso você vai segurar com toda a sua força e não vai permitir que nada ou ninguém interfira nesse propósito. Acredite muito em você mesmo, há um potencial incrível em você, desperte isso em você, desperte a crença positiva em você, para de ficar reverberando o que você não consegue. É algo muito incrível, o nosso cérebro possui algo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade de se reformular. E o nosso cérebro não sabe diferenciar verdade de mentira, isso é comprovado cientificamente. Tudo o que você imagina que está vivendo, para o teu cérebro é como se você estivesse vivendo. Então, todas as vezes que você repete para você mesmo que você não consegue, adivinha, teu cérebro armazena essa informação como verdade. Você não consegue. E se você já disse para o seu cérebro, que é o HD do teu corpo, que você não consegue, quem mais pode mudar isso? Ninguém. Então, para de ficar reverberando isso. Eu gosto muito de também usar como exemplo um teste que um cientista, se não me falha a memória, foi um cientista asiático. Não sei se do Japão, mas um cientista asiático. Ele resolveu fazer um teste. Ele colocou gotas de água em vidros de observação microscópicos e para um grupo desses vidrinhos de observação, ele ficou falando durante uma semana palavras positivas. E para esse outro grupo, ele ficou falando palavras negativas. Depois do final da semana, ele foi observar esses vidros via microscópio e percebeu que para os que ele falava diariamente palavras positivas, haviam feito fórmulas perfeitas, fórmulas muito agradáveis de serem vistas. E para aqueles que só ouviram palavras negativas, as fórmulas eram totalmente agressivas, sem forma, muito feias, não agradáveis de serem vistas. Isto prova o seguinte: eu e você somos feitos de 80% água. E se as palavras afetaram aquela água naquele vidro de observação, é natural que as palavras afetem a mim e afetem a você. Então, o que você fala para você, o que você permite adentrar em tua alma, afeta quem você é. Então, muito cuidado com aquilo que você fala sobre si mesmo. Vai tirando do teu vocabulário palavras negativas. Vá se permitindo falar positivamente sobre si mesmo. E assim, com toda a segurança do mundo, eu posso te dizer, você muito em breve vai estar vivendo a tua meta e mais rápido do que você podia imaginar. Tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter trazido algum benefício para ti, algum crescimento. E, mais uma vez, se possível, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas. Isso vai me ajudar a continuar no desenvolvimento de novas ideias e novos conteúdos, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você e até o próximo.